Abra sobre comigo também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 12. Diz o seguinte: mas Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados e depois sentou-se à mão direita de Deus. Versículo 13. Desse momento em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Diga comigo, Jesus está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Sabe, Jesus morre e ressuscita. E ele nos deixa com a missão. Ele nos dá o seu Espírito. Os discípulos perguntam para Jesus o seguinte: Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz para eles o seguinte: não compete a vocês saber nem o momento nem a hora, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, não interessa você saber quando é que eu vou restaurar todas as coisas, mas já vou te dar uma missão para vocês. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Quando você vai receber poder quando o Espírito vier sobre vocês. E a partir daquele momento onde que Jesus libera o poder pelo Espírito Santo aos seus discípulos, agora eles tinham uma responsabilidade. Jesus dá uma missão para eles. E a missão no reino de Deus Jesus vai falar em Mateus capítulo 10, versículo 8: vão pregar o evangelho, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, imporão as mãos sobre o enfermo. Sabe, os discípulos receberam o poder de Deus para estender o domínio de Deus sobre a terra. Os discípulos receberam o poder de Jesus para que eles levassem não apenas a mensagem, mas o poder do reino de Deus sobre todos os lugares aonde eles iam. Então, se havia alguém enfermo, eles tinham a responsabilidade, à medida que eles pregavam o evangelho, de curar aquele enfermo. Se haviam pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos, na autoridade que Jesus tinha dado a eles, eles simplesmente expulsavam esses demônios e deixavam essas pessoas livres. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam expandindo o domínio de Deus em todos os lugares. Querido, quando o reino de Deus chega num lugar, nós sabemos. Quando a religião chega no lugar, nós sabemos, nada muda. Você só fica mais religioso. Mas quando o reino de Deus chega no lugar, pessoas são libertas. Casamentos são restaurados. Há paz naquela casa. Todo o terror noturno cai por terra. Quando o reino de Deus chega no lugar, santidade é restaurada. Quando o reino de Deus chega no lugar, os pecadores começam a reconhecer que precisam de buscar perdão de Deus. Quando o reino de Deus chega no lugar, aquelas pessoas que estão oprimidas por espíritos malignos, aqueles espíritos são mandados embora, são expulsos pelo poder que é no nome de Jesus. Então, quando o reino de Deus chega, existe uma extensão do domínio de Deus. Certa vez, disseram para Jesus que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus fala assim: olha, toda blasfêmia contra o Pai e o Filho vão ser aceitas, mas contra o Espírito já não vão ser aceitas. Sabe, quando você fala algo que diz que é de Deus, mas é do demônio, é isso que Jesus está dizendo. Isso vem do Espírito Santo. O que eu realizo não vem de mim, mas vem do Espírito Santo. E ele fala algo poderoso: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Muitas pessoas não sabem, mas eles estão oprimidas. Eles não têm paz na sua casa, eles não têm paz nos seus pensamentos, eles não conseguem se relacionar com seus cônjuges, os seus filhos não conseguem se relacionar com seus pais, eles estão vivendo um ambiente onde eles estão debaixo de uma opressão maligna, e eles não entendem que não é deles aquilo que está acontecendo, mas eles estão debaixo de um cativeiro. Debaixo de um cativeiro. Eles estão sendo oprimidos pelo inimigo. Mas quando homens e mulheres de Deus que estão debaixo do domínio de Deus chegam no ambiente, a atmosfera muda. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, quando eles chegam num lugar, a atmosfera muda. A
atmosfera é transformada. E a pergunta que eu faço é: a sua casa, a sua vida é uma extensão do reino de Deus? Você chega naquele lugar e fala: Senhor, como alguém que é um representante do reino de Deus, no meu trabalho, aqui na minha vida, na minha casa, eu quero agora, pelo poder que é o nome de Jesus, estender o teu domínio. Eu quero estender o domínio da presença. Sabe, a presença dos céus traz justiça. A presença dos céus traz paz. A presença dos céus traz alegria. Existe um mover de justiça, paz e alegria. É a extensão do reino de Deus. Nesses anos eu aprendi algo, querido. A atmosfera fala. Diga comigo: a atmosfera fala. Se nós prestássemos atenção na atmosfera, nós não entraríamos em lugares que estão em derrota. A atmosfera da nossa casa conta. Se nós temos uma vida de oração, se nós falamos mal dos outros naquela casa, se nós temos uma vida de briga naquela casa, a atmosfera conta se você tem uma vida de oração. A atmosfera conta também se você não tem uma vida de oração, ou se você está debaixo de um ataque. A atmosfera do nosso quarto. Sabe, se alguém com discernimento entrar na sua casa, o que a atmosfera vai dizer? Vai dizer que aquele lugar é um lugar da presença? Se alguém com discernimento entrar na sua casa, o que aquela pessoa vai dizer? Vai dizer: cara, aqui Deus habita, Deus se move aqui. Aqui é uma família feliz. Sabe, porque na igreja nós podemos ser qualquer coisa. Nos lugares nós podemos ser qualquer coisa. Todo mundo é bonito aqui. Nas festas nós sorrimos, mas a sua atmosfera conta da sua casa se é um lugar de felicidade ou se é um lugar de tristeza. Muitas vezes nós não entendemos porque não queremos passar tempo na nossa casa. Muitas vezes, muitas esposas não entendem porque o marido não quer passar tempo em casa. Nem os filhos querem passar tempo em casa. Mas por que vão passar tempo em casa? Se é uma atmosfera de derrota. Se é uma atmosfera de confusão. Se é uma atmosfera de desonra. Querido, onde tem derrota, confusão e desonra, o reino de Deus não foi estendido naquele lugar. O reino de Deus não foi estendido. Pastor, eu acabei de mudar para uma casa, eu não sei o que acontece lá. Eu não sei o que aconteceu nessa casa, mas eu não sinto paz naquela casa. Bom, estenda o reino de Deus sobre aquela casa. Estenda o reino de Deus sobre aquele ambiente. Comece a contar a atmosfera. Existe a atmosfera de medo. E o domínio de Deus, quando ele chega no lugar, nós sabemos que o domínio de Deus chegou. A atmosfera mudou. Sabe, quando nós nos mudamos para a nossa primeira casa, eu e minha esposa, eu achei que só porque eu era crente eu ia entrar no lugar e as coisas iam mudar automaticamente. Querida, a nossa casa era uma casa sinistra. Vocês vão dormir à noite, se eu contar? Vocês dormem? Tranquilo? Nós começamos a ir para essa casa, nós fomos para essa casa. Eu nunca imaginei que ia enfrentar isso. Mas era tão sinistra a nossa casa que os garfos mexiam na cozinha sem ninguém estar lá perto. Ainda bem que eu não cozinhava, deixava minha esposa cozinhar, ela é uma mulher de Deus. Bom que ela orava mais. Mas era uma casa que, noite sim, e a outra também a gente tinha pesadelos. Eram pesadelos, eu dormia cheio de Deus e eu acordava vazio. Era uma casa muito interessante. E aquela luta, e minha mãe foi lá em casa, e graças a Deus pela vida da minha mãe, que tem uma sensibilidade profética. E ela falou: meu filho, eu fui na sua casa, eu fiquei uns 2 dias lá, mas sua casa está muito pesada espiritualmente. Eu falei: Deus, mas não faz sentido. Eu sou um homem de Deus. E até que um dia, uma das noites que foram muito pesadas, nós começamos eu falei: gente, eu cansei disso, eu cansei de ser atormentado por espíritos malignos. Eu cansei disso e comecei a orar. Nós começamos a orar na casa. Nós começamos a liberar a unção de Deus sobre aquela casa. E comecei a pedir perdão por tudo aquilo que acontecia naquela casa. No quarto onde nós estávamos, em cada cômodo. Querido, eu passei o dia inteiro fazendo uma limpeza espiritual. E pedir perdão e ungir. Tudo que eu sabia de reino espiritual até aquele momento, eu fiz. Sabe? Eu e minha esposa, a gente começou a cantar e adorar. E ia nos lugares e orava. Até que a atmosfera da casa foi limpa. Até que aquela atmosfera da casa começou a se parecer um pouco mais como o céu. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: bom, você não sabe quem morou aqui nessa casa, você não sabe o que foi construído. Eu lembro que à medida que eu orava pela casa, sabe, é interessante quando você começa a orar profeticamente, porque a oração profética, Deus faz você pedir perdão por coisas que você nem sabia que estavam lá. E não é nem sobre você, é sobre aquilo que estava lá. Eu comecei a pedir perdão: Senhor, eu peço perdão por todo o abuso de drogas que teve aqui, eu peço perdão por todo o suicídio que teve aqui, por todo o assassinato que teve aqui. Eu comecei a pedir perdão por aquilo que estava acontecendo naquela casa. Eu e minha esposa, nós começamos a orar.
orar, Deus começou a direcionar ela o que deveria fazer. Nós não tínhamos filhos ainda, então foi bem mais fácil. E nós começamos a orar e ungir aquele ambiente. Sabe, querido, a partir daquele momento, aquela casa, que era uma casa de opressão, aquela casa onde nós tínhamos pesadelo contínuo, passou agora a ser um lugar onde a gente tinha revelação. Onde Deus se movia, onde as pessoas entravam e falavam assim, tanta presença de Deus aqui. Sabe, as nossas orações que antes, sabe quando você vai orar e aquela oração não rende, aquela oração não flui, agora esse lugar se tornou um lugar da presença de Deus. As nossas orações que antes, em 20 minutos, pareciam que a gente tinha orado por horas, agora horas pareciam que eram 20 minutos. Sabe por quê? Porque você começa a construir, estender o domínio de Deus no lugar onde você está. Primeiro lugar que nós temos que tomar o domínio de Deus, querido, primeiro é na nossa vida. Submeter a nossa vida a Jesus, o nosso coração. Segundo lugar, a nossa casa. A sua casa precisa se parecer com o céu. E as palavras que nós liberamos na nossa casa, elas ficam. O que a gente mais conversa na nossa casa, os assuntos que nós mais falamos na nossa casa, criam um altar espiritual para que as coisas aconteçam. Ou seja, se você reclama o tempo todo, se você amaldiçoa o tempo todo, imagine para quem que você está dando chaves. Pastor, eu não sei porque que minha vida financeira não funciona. Eu não sei porque o meu casamento não é um fluir de Deus. Meu irmão, é só maldição na sua casa. E quando nós liberamos palavras de maldição, deixa eu falar uma coisa para você, querido. O diabo vem e aproveita essas palavras e ele habita naquele lugar. Tem casas de irmãos que eu consigo perceber Satanás naquele lugar. Aquilo é o trono do diabo. Estão na igreja, mas aquela casa é o trono do diabo. Sabe por que é o trono do diabo? Porque aquilo que eles ouvem naquela casa, aquilo que eles falam naquela casa, constrói um trono para Satanás. E as pessoas perguntam, por que eu não consigo ouvir de Deus na minha casa? Porque na sua casa não é o domínio de Deus. O domínio de Deus é quando a gente fala aquilo que está no coração de Deus. Nós liberamos palavras que vêm dos céus. A atmosfera ao nosso redor traz a vida de Deus. Esse ambiente é um ambiente de vitória. É um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Talvez você mudou por uma casa e nem sabe quem morou naquela casa. Sabe, passa alguns dias, a gente já estava morando nessa casa há cerca de uns 4, 5 meses. E passa alguns dias depois dessa oração. Num lugar bem escondido da casa, eu acho um utensílio onde pessoas estavam, onde eles usavam para drogas. Ou seja, essa casa tinha, antes de nós morarmos lá, alguém que fazia uso de drogas ilícitas. Estava naquela casa. Ou seja, havia um ponto de contato naquele lugar. Mas eu nunca orei, eu entrei na casa e falei, Deus, obrigado por essa casa. Mas eu nunca consagrei aquela casa. Eu nunca entreguei aquela casa, aquele domínio. Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pelos seus filhos? Você observa o que você assiste? Querido, TVs e celulares são portais. TV e celulares, aquilo que você assiste, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, aquilo que você vê nas redes sociais também se tornam portais. Aquilo de alguma forma traz uma realidade, você está sendo exposto a uma realidade. Então por isso nós temos que ter um discernimento para saber sobre o que nós estamos sendo expostos. Nem tudo que é errado, ouça o que eu vou dizer para você, nem tudo que é pecado, simplesmente é algo que traz assim, bênção para as nossas vidas. Você pensa assim, não, isso aqui não é pecado, o que eu estou assistindo não é pecado, mas tem algo espiritual ali, tem algo que precisa ser trabalhado naquele lugar. Uma das coisas que nós temos que pedir, Senhor, coloca filtros no meu reino espiritual, filtros nos meus olhos, para que eu não seja atingido por nada que não venha da tua presença. Jesus ensina os discípulos a simplesmente irem, curar enfermos, expulsar demônios. Nós vemos isso em Mateus capítulo 10. E os discípulos vão. Sabe quando os discípulos estão curando enfermos, expulsando demônios? Eles estão pregando o evangelho. Quando eles voltam felizes, Jesus diz algo poderoso. Jesus diz o seguinte: eu vi Satanás caindo como uma estrela. Sabe o que significa isso? Que essas manifestações que geram enfermidade nas pessoas, que geram opressão nas pessoas, é uma extensão do domínio maligno. Mas eu e você, como filhos de Deus e pessoas ungidas pelo Espírito Santo,
nós temos que ir nesses lugares, começando a partir da nossa casa, e fazer um limpa de tudo aquilo que o inimigo tenta realizar naquele lugar. Todo o trono que foi construído. Levante altares de oração na sua casa, pelos seus filhos. Seja um intercessor. Estenda um domínio. Por que isso é importante, pastor? Porque se cada um de nós for uma extensão do domínio de Deus a partir da nossa vida, a partir da nossa casa, a partir do nosso bairro, da nossa rua, cada pessoa for salva, nós estamos estendendo o domínio de Deus nos lugares. Nós estamos vendo pessoas sendo transformadas. Há anos atrás, meus pais moravam num setor em Goiânia, um setor muito conhecido por seus motéis, e havia uma manifestação naquela região. Querido, naquele setor, a maioria dos homens tinha uma amante. Olha que interessante. A maioria dos homens tinha uma amante. E toda a igreja que ia ser estabelecida naquele lugar, ela fechava. O pastor caía em adultério. Toda a igreja, naquele setor, toda a igreja. E quando você ia nas portas dos motéis, eram macumbas, eram bruxarias naquelas portas. Toda a igreja que ia ser estabelecida. Em frente à nossa casa onde nós morávamos, eu lembro, eu era muito pequeno. Direto, a gente chegava em casa, haviam desenhos de trabalhos contra as nossas vidas. Trabalhos contra as nossas vidas, eles sabiam que a gente era cristão. E em frente à nossa casa, havia uma casa de prostituição. Havia uma casa de prostituição. E eu lembro que eu orava com os meus pais, eu era bem pequeno, mas eu orava com meus pais. Eu lembro deles orarem no quintal de casa, eu orava com eles ali. Sempre eles oravam, chegavam do trabalho e a gente orava juntos. E eu lembro que meus pais, um dia nós levantamos as mãos e dizemos, esse lugar, que é essa casa de prostituição, Deus vai transformar esse lugar numa igreja. Deus vai transformar pessoas ali, Deus vai salvar essas pessoas. Nós começamos a orar. Meu pai começou a orar por aquele setor. Ele começou a orar por aquele setor. Sabe o que aconteceu? Uma das pessoas que faziam um trabalho contra as nossas vidas, eu lembro que eles desenhavam a gente, eu pequeno, Lucas de colo, e desenhavam e faziam oferendas. Essas mesmas pessoas que fizeram esse trabalho, um dia bate na porta, eu nunca esqueço isso, eles estão batendo de porta em porta. Onde que é a casa do pastor? Onde que é a casa do pastor? Alguém é do lado. Onde que é a casa do pastor? É do lado. Onde que é a casa do pastor? Até chegar na nossa casa. E eles chegaram na nossa casa e falaram assim, por favor, aconteceu, nós estávamos fazendo uma atividade espiritual lá, e o que era para subir não subiu, desceu, ficou lá, e agora nós precisamos de alguém para ir lá expulsar. A minha pergunta é, para você crente, você ia chamar o seu pastor ou você ia lá resolver o problema? Pastor Dark, somente, pastor Heber, somente, eu não expulso não, mas tem alguém que eu conheço que assume a responsabilidade. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem o domínio de Deus. Meu pai falou, vou lá agora, vamos lá. Chamou minha mãe, eu nunca esqueço. E nós fomos lá, sabe o que aconteceu, querido? Deus salvou aquela família. Eu nunca esqueço, foram trabalhos de libertação. Mais de 50 pessoas foram salvas e libertas para a glória e para a honra do nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mais de 50 pessoas. Aquele lugar, que era o lugar onde eles faziam um trabalho contra o povo de Deus, contra os homens de Deus, aquele lugar se tornou um lugar de salvação. Eu lembro que eu ia nos grupos pequenos lá, e eram os grupos meio sinistros, velho. Eram os grupos pequenos, meio sinistros. Eram os grupos que a gente, às vezes, direto aparecia alguma coisa. Tinha sempre uma manifestação no final. Sabe, eu cresci nesse ambiente. Queria dizer para você, hoje, a gente está bem light hoje, mas nessa época era, sabe, eu cresci nesse ambiente, assim, Deus estava sempre libertando alguém. Deus libertou mais de 50 pessoas. Dessas 50 pessoas que foram libertas, no lugar daquela casa de prostituição que nós profetizamos, aquele lugar se tornou uma igreja. Hoje é uma igreja de cerca de 800 pessoas naquele lugar. E começou com um processo de libertação. Sabe, esse bairro que era conhecido apenas por destruição de famílias, se tornou agora um bairro onde Deus estabeleceu o seu trono. Deus estabeleceu o seu trono. Houve um domínio de Deus. Às vezes você está em lugares que são lugares difíceis de estar, lugares que você não gostaria de estar, mas Deus te colocou ali para ser aquele que vai influenciar aquele ambiente, aquele que vai estender o domínio de Deus. O domínio de Deus na sua casa, o domínio de Deus no seu trabalho. E a pergunta é, quem influencia quem? Quem influencia quem? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo,
quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós estendemos o domínio de Deus. Por que isso é importante, pastor? Porque às vezes você está esperando Cristo vir e te libertar. Sabe, muitos irmãos estão esperando Jesus voltar. Eles estão falando assim, o mundo está muito ruim, eu não quero fazer nada. De repente Jesus vai vir e vai me buscar. E aí sim eu vou para o céu, eu vou curtir, vai ser maravilhoso. Mas sabe o que eu quero dizer para você, de acordo com esses versículos aqui? Eu tenho até mais, se você quiser, eu posso ler para você. Você está esperando Jesus, e Jesus está te esperando. Ele está esperando com que você coloque os inimigos dele debaixo dos pés dele. Ele está esperando com que você estenda o domínio dele. Ele está esperando que você, que ele colocou naquele bairro, naquele prédio, salve pessoas naquele lugar. Ele está esperando com que cada pessoa conheça sobre Jesus e sobre o seu poder. Ele está esperando que o setor onde você mora seja um setor que seja lavado e remido. Ele está esperando que você, que Deus colocou naquela região, vai ser aquele crente que vai interceder por cada pessoa. Sabe, eu acho muito interessante, porque alguns anos atrás, eu lembro, tem uma pessoa aqui na nossa igreja, que essa pessoa, ela foi salva, porque a sua vizinha, se eu não me engano, ela morava no andar de cima. A sua vizinha, que morava no andar de cima, tinha uma criança sempre chorando. E essa pessoa que estava no andar de baixo começou a interceder por ela. E ela começou a interceder. Deus, salva a minha vizinha, salva a sua família, essa família que está no andar de cima. E ela começou a orar e liberava palavras, ia lá e falava de Jesus. Essa família foi salva porque houve uma intercessora no andar de baixo. Sabe, querido, às vezes você está orando para as pessoas que estão ao seu redor, você está querendo sair daquele problema, daquela casa, daquele ambiente, mas Deus te colocou exatamente lá para você ser aquele que expulsa os espíritos malignos, que traz salvação naquela casa e naquela rua. Deus te colocou você naquele prédio, Deus colocou você naquele prédio para estender as mãos e falar, Senhor, eu oro para que os meus vizinhos sejam salvos. Eu oro para que eles sejam curados pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, me usa como alguém chamado pela tua presença. Isso é extensão do domínio de Deus. Talvez você está no seu trabalho, na sua escola. Você tem um professor crítico que critica os crentes. Pessoas que te perseguem. Mas mal sabem eles que Deus levantou alguém para estender o reino ali. Alguém que vai ser usado por Deus. Sabe, na minha adolescência eu levantei uma lista. Eu tinha uma lista de oração, no qual eu orava todos os dias, por professores e por amigos. E um dos professores que orava todos os dias para que se convertesse, era o professor Everton. Eu orei um ano inteiro para o professor Everton se converter. Para aqueles que conhecem o professor Everton aqui da nossa igreja. Eu orei um ano inteiro. O professor Everton era um homem perdido. Extremamente perdido. Não queria nada com Jesus. Eu lembro que eu chamava ele para o clubinho. Clubinho é um evento que a gente faz, é um culto que a gente faz no recreio. É um culto de 15 minutos. Você faz um culto de 15 minutos no recreio. E as pessoas começam a vir. A gente fala de Jesus e ora. É um tempo precioso. E eu lembro que eu chamava ele para ele, nunca ia. Mas eu orava por ele. Eu lembro que eu saí da escola. No ano que eu saí da escola, passa alguns meses e ele aparece na igreja. E eu falo assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu tive um encontro com Jesus. Eu falei, eu orei por você. Ele disse, naquele momento, quando eu tinha orado por ele, ele disse que sentiu no Espírito que realmente eu tinha orado por ele. Eu intercedi por ele. E hoje eu vejo ele ganhando almas, eu vejo ele falando de Jesus, o seu testemunho, que ele tentou suicídio. Aparentemente ele estava bem, era um homem mais bem sucedido, mas interiormente ele estava pronto para cometer suicídio. Mas por algum motivo, Deus me levantou, mas não apenas eu, sei que Deus levantou outras pessoas para orarem por ele, para estender o reino de Deus sobre a vida dele, sobre o coração dele. Quem você tem orado? Quem você tem intercedido? Por quem você tem clamado? Não apenas pela sua família, mas pela sua casa. Sabe, minha oração nessa noite é que nós sejamos aqueles que estendem o domínio de Deus nos lugares. Aqueles que vão falar, Satanás, não debaixo do meu turno, não na minha vez. Se eu estou nesse lugar, se eu estou nessa casa, se eu estou com esses irmãos, se eu estou nessa família, todos vão ser transformados. Meu pai veio de uma família muito difícil. Uma família que trabalhava com ocultismo. Minha avó, era geracional, minha avó, minha bisavó, minha tia-avó. Todo mundo trabalhava com ocultismo. Minha avó era tão usada pelo inimigo que ela mandava cobras na casa das pessoas e as cobras iam. Ela via onde os filhos estavam através de um copo de água.
Não sei se você sabe, mas naquela época, há uns 50 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Eu não sei se você sabe disso? Não tinha como localizar as pessoas. Ela olhava os 18 filhos que ela tinha. Ela falava, pode ir na casa de fulano, que ela está lá. Pode ir na casa de Beltrano, vou estar lá. Pode ir lá buscar. Ela sabia exatamente onde estavam os filhos. Essa era a minha avó. Meu pai se converte, o primeiro a se converter, completamente contrário àquela família. Meu avô, assim que recebe a notícia que meu pai se converteu, meu pai chega em casa e fala assim, pai, sou crente. Ele falou, você podia ser bandido, você podia ser qualquer outra coisa, mas crente não, fora de casa. O presente que ele recebeu foi ser mandado para fora de casa. Ele, amém, vou ficar com Jesus mesmo. Meu pai é engraçado, porque ele conta, ele tinha 5 namoradas, ele converteu e ficou só com 2. Chegou o pastor e falou, pastor, agora eu tô crente agora, tô só com 2 agora. Ele, rapaz, você é louco! Termina com essa namorada aí. Ele terminou com uma que ele mais gostava, falou assim, você escolhe, ou Deus ou eu. Ele falou, fico com Deus. Aí ele acabou ficando solteiro. O cara que tinha 5 ficou com 0. Deus fez uma obra no coração dele, ele amou Jesus. Meu avô tinha mandado ele para fora de casa. Mas Deus tinha um projeto na nossa família. Depois que ele se converte, a segunda em casa não foi a irmã, não foi o irmão, mas foi a mãe dele, a minha avó. A que era mais utilizada pelo inimigo, aquela que via no copo. Ela se rendeu a Jesus. Ela entregou a vida dela a Jesus. Ela descobriu que tinha uma força maior na luz de Jesus do que nas trevas. Que os sacrifícios que elas faziam não tinham o mesmo poder do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ela agora começa a buscar a Deus. Meu pai tem a oportunidade de voltar para casa. Como é que meu avô vai mandar minha avó para fora de casa agora? Agora ele tem a oportunidade e os dois começam a buscar a Deus. E de repente os irmãos do meu pai começam a ser salvos. Os irmãos do meu pai começam a receber Jesus também. As irmãs do meu pai começam a receber Jesus também. E agora minha avó, que era cheia de espíritos malignos, começa agora a ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem um poder sobre as nossas vidas. Agora minha avó, que antes caiu do poder maligno, agora ela cai do poder do Espírito Santo. Deus usa ela de forma poderosa. E aí a salvação começa a entrar na casa dos meus pais. Mas por último, Deus não esquece de ninguém quando nós oramos. Depois de anos de intercessão, antes de falecer, um pouco antes, alguns meses antes, meu avô tem um encontro com Jesus. Ele não estava nem doente para isso. Ele chega para o meu pai depois de um culto. Meu avô não participava de culto nenhum em casa, do lar. Ele chama meu pai pela manhã e fala, meu filho, eu tive um sonho. E eu tive um sonho, nesse sonho, eu estava num lugar muito bonito. E os anjos não tinham apenas 2 asas, eu vi os anjos. Tinha uma luz muito forte diante de mim, e os anjos estavam de costas para mim. E os anjos não tinham 2 asas, eles tinham 6 asas. Meu avô nunca tinha lido a Bíblia, não sabia de nada sobre isso. Mas o Senhor mostrou para eles os anjos que estavam diante de Deus, como a Bíblia descreve que tem 6 asas. E esses anjos olhavam para essa luz e diziam assim, santo, santo, é o Senhor dos exércitos. E eles viravam o rosto para mim que estava no fundo e diziam, vem para cá. Eles voltavam para essa luz e diziam, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele olhava para mim e falava, vem para cá. Eu acordei maravilhado com esse lugar. Eu quero ir para esse lugar, meu filho. Como que eu faço? Meu pai, que era crente há muitos anos, nem ele teve uma experiência dessa. Depois tem gente que diz que Deus não tem os seus favoritos. Ele falou, Deus, eu estou aqui na fila, buscando, orando, jejuando. Meu pai que nunca orou, o Senhor dá uma visão dessa para ele. Como é que eu faço para ir para esse lugar, meu filho? Meu avô pergunta. Ele fala, pai, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrepender dos seus pecados. E meu avô naquele momento nasce de novo, ele confessa que Jesus é o Senhor. O reino de Deus também foi estendido, o domínio de Deus também foi estendido à vida do meu avô. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está aqui nessa noite, só porque o domínio de Deus foi estendido na vida do seu marido, não significa que foi estendido na sua vida. Só porque o domínio de Deus foi estendido na vida do seu filho, não significa que foi estendido na sua vida. Só porque o reino de Deus alcançou a vida da sua esposa, não significa que alcançou a sua vida. O reino de Deus precisa entrar quando nós confessamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós abraçamos a realidade dos céus. E a pergunta que eu quero trazer para você nessa manhã, nessa noite, você faz parte do domínio de Deus? Você está pronto para ser um agente do poder de Deus, para transformar atmosferas, para estender aquilo que Deus quer trazer para você nessa terra? Eu sei de uma coisa, querido, que Deus quer transformar a nossa casa.
Que Deus quer transformar o nosso bairro, a nossa rua. Que Deus quer transformar a nossa cidade. Que Deus quer transformar o nosso país. E Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres que buscam a face dEle. Que são dependentes da presença dEle. Que sabem, que querem ver os inimigos de Jesus. E quando eu digo inimigos de Jesus, não são pessoas, mas são pensamentos, são espíritos malignos, que têm aprisionado pessoas, que têm impedido elas de ver aquilo que Deus quer fazer. Deus está nos chamando para que o reino de Deus avance a partir de nós. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Romanos capítulo 14, 17 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu e você, quando nascemos de novo, agora nós provamos os poderes do mundo vindouro. Estamos cheios do Espírito. Eu sinto que o Senhor nessa noite quer liberar uma porção sobre aqueles que querem ser usados por Ele nessa terra. Aqueles que entendem que foram chamados para transformar ambientes. Talvez você tenha sofrido uma guerra muito grande na sua casa. Você não tem dormido direito, seus filhos não têm dormido direito. Mas nessa noite, Deus vai começar a dar ferramentas para que você transforme o seu lar num lugar seguro. Num lugar onde Deus fala com você. Num lugar onde as suas energias são recarregadas. Onde quem entra lá ouve a voz de Deus. Aproveite cada circunstância para ouvir de Deus. Cada vez que você senta com alguém, permita com que aqueles assuntos sejam conduzidos à presença de Deus. Que aquilo que você conversa não sejam coisas passageiras, mas sejam coisas que começam a trazer a realidade dos céus. Quando nós falamos sobre Ele, Ele vem. Quando nós falamos com Ele, Ele vem. Falamos com Ele, falamos sobre Ele. Quando nós começamos a tocar na presença de Deus, Ele vem. Sabe, esposa, seja aquela que tem sempre uma palavra para o marido. Tenha sempre uma palavra profética para ele. Marido, sempre tenha uma palavra de Deus para sua esposa. Pais, sempre tem uma palavra de Deus para os seus filhos. Uma direção, uma oração. A pergunta que eu faço é: será que as pessoas que estão perto de nós, elas têm fardo? Ou elas têm vida de Deus? No seu trabalho, sempre tem uma direção de Deus para as pessoas que estão perto de você. Sempre tem uma direção de Deus. Eles não são apenas colaboradores. Eles não são apenas seus colegas de trabalho. Eles são alguém que Deus ama e que Deus quer estender o reino.